Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa do canal à esquerda. Horas. Essa vai estar viajando. Ela vai conseguir entrar 1 ou 2 dias, mas vamos ter Vanessinha fora essa semana do programa, o que é uma pena. Os nossos convidados de hoje são Marcelo Zero, que vocês conhecem, que está sempre participando com a gente do programa, e Arthur Araújo também. Já é a terceira vez que Arthur Araújo participa do nosso programa. E o assunto de hoje é golpe de Estado na Bolívia e o Lula. Inclusive, a Vanessa esteve comigo lá em São Bernardo do Campo no sábado passado, conversando com o presidente Lula. Forma que eu quero começar imediatamente, Arthur Araújo, fazendo uma pergunta para o Marcelo Zero, mas o Arthur depois já comenta sobre a situação da Bolívia, Marcelo. Você trabalha aí justamente nessa área, no Senado Federal. E, na verdade, eu queria saber de você, primeiro, as últimas notícias. Como está a situação do Evo Morales? Foi preso, fugiu? Onde está Evo Morales? É a região de origem dele, a região dos cocaleiros de Cochabamba, né? Ele tá lá. Há um mandato fajuto de prisão, né? Emitido pelo Camacho, né? E não se sabe exatamente o que vai acontecer, porque a situação na Bolívia agora é de anomia. Ninguém sabe quem manda, né? O Camacho entrou lá com uma bíblia no palácio, mas há divergência entre os próprios golpistas e também começaram a surgir atos de resistência do MAS. Ontem no El Alto houve protestos, depredações promovidas pelo MAS em função desse golpe de Estado na Bolívia, um golpe de Estado clássico, né? Não é um golpe de Estado dissimulado, como aconteceu aqui no Brasil, mas um golpe clássico, com intimações das Forças Armadas, rebelião da polícia, enfim, sequestros de líderes governamentais, incêndios de casas de líderes governamentais, enfim, um processo bastante violento, bastante clássico de um golpe de Estado, o 194º golpe de Estado que ocorre na Bolívia, né? Mas ninguém sabe o que vai acontecer por enquanto, porque, como eu disse, esse é o relato que eu tenho recebido de lá, a situação é de anomia. Ninguém sabe quem manda na Bolívia agora. Arthur, pode entrar falando sobre a situação desse golpe de Estado na Bolívia. Começando por uma frase quase socrática: só sei que nada sei. Porque, na verdade, a situação nossa aqui, como o Marcelo já identificou, antes de mais nada, é de uma enorme carência de informações reais. Como em todo o processo de golpe, os boatos, a confusão informativa faz parte até do processo, mas particularmente nesse, até porque, e aí eu mais até estou querendo ouvir do que falar, se é verdade, e é mesmo verdade, foi o clássico golpe latino-americano cucaracha, ou seja, envolve polícia, envolve forças armadas, envolve mexer nas instituições, mas me parece haver algumas componentes novas, vamos dizer assim, nesse golpe, particularmente a presença das igrejas neopentecostais como uma organização política participante do golpe. Me parece que o Camacho tem, inclusive, parte das suas milícias organizadas a partir das igrejas neopentecostais. Eu acho que esse é um elemento que difere. Ele soma nos clássicos, porque ele vai para a rua, ele vai para baixar o porrete, ele vai para pôr fogo nas casas. Quer dizer, vamos dizer, o modus operandi não se altera. Mas acho que, a mim, pelo menos, chamou a atenção essa informação, que ainda é bastante parcial, de que haveria essa componente, vamos dizer assim, religioso-política, essa operação, no caso da Bolívia, que a mim chamou muito atenção. E a outra coisa que também, por enquanto, é completamente nebulosa, mas que eu não tenho a menor dúvida em afirmar que existe, é qual será a participação brasileira, seja do governo, seja das Forças Armadas, e seja principalmente das articulações da direita latino-americana a partir da operação brasileira. O quanto o olavismo,
o quanto o entourage do ministro Araújo, o quanto a família Bolsonaro está envolvida particularmente através daquela burguesia tétrica de Santa Cruz de la Sierra, porque a outra coisa também, para finalizar essa primeira intervenção, me parece que a direita não está com a menor vergonha de jogar a carta racista. Ela está vindo abertamente, não só se contrapondo ao governo, à denúncia de uma eventual fraude, etc., mas tem uma forte componente, me parece até de rua, de vamos tirar os índios. Chega de índio. Isso aqui tem que voltar a ser governado por gente séria, gente branca. E isso é muito a marca da região de Santa Cruz, é uma marca da Media Luna, e eu imagino que haja essa componente de articulação da direita sul-americana, mas mais particularmente dessa direita olavista, maluca, bolsominion aqui do Brasil. Sim. Ô Marcelo, Concordo. eu queria pegar aí do Arthur Araújo Sim. e dizer o seguinte, olha, há uns 15 dias atrás veio uma certa onda de euforia aqui, dizendo, olha, o levante do povo no Equador, levante do povo no Chile, tinha havido a vitória do Evo na Bolívia, vitória de Alberto Fernandes na Argentina, vamos ter a libertação do Lula. De fato, teve esses levantes, essas mobilizações populares, vitórias importantes para a esquerda, fruto da crise econômica gerada por esse modelo neoliberal. Sim. Não tem jeito, a crise econômica vem. Agora, tem e aparece, como no caso da Bolívia, esse recurso, né? Neoliberalismo com ditadura, com autoritarismo, com golpes de Estado. Isso. Eu queria que você analisasse isso nesse contexto da América Latina. O que é que significa um golpe violento? Sim. Na verdade, estavam queimando casas de opositores, da irmã do Evo Morales, de Sim. governadores. Entendeu? Sim, do ministro da mineria. É uma coisa também. fascista, né? De ataques pessoais de todo tipo. Como é que isso cai nessa América Latina, nessa nova conjuntura que a gente enfrenta? Sim. O problema, eu acho que o problema é o seguinte, aqui não há ainda, não se consolidou ainda uma onda progressista na América Latina. Na realidade, você teve levantes populares importantes no Equador, no Chile, ainda continua, mas isso não assegura uma reviravolta política. Né? O Equador, por exemplo, o Lenín Moreno está conseguindo se manter, por enquanto, pelo menos está conseguindo. Né? Deu alguns passos atrás, entregou alguns anéis, mas não entregou os dedos, né? Digamos assim. Continua com o controle político do Equador e até aproveitou a situação para prender mais políticos correístas, né? Para intensificar a repressão. No caso do Chile, por enquanto, o Piñera, que está com baixíssima popularidade, baixou para 13% a popularidade dele, continua a se manter, continua a estabelecer negociações para terminar, pelo menos tentar terminar o seu mandato. Parece que agora haveria concordância em relação à realização da Constituição, que eles não queriam de jeito nenhum realizar uma Constituinte para estabelecer uma nova Constituição, que a Constituição de lá é a Constituição do Pinochet. É um absurdo você ter um governo democrático, uma Constituição feita pelo Pinochet, mas é essa a Constituição que vigora no Chile. Eles não estavam querendo mudar a Constituição, mas agora parece que estão sendo forçados a admitir a possibilidade, pelo menos, de uma Assembleia Nacional Constituinte. De modo que, apesar dos levantes populares, justificados por a deterioração econômica, social, isso não, por enquanto, não assegurou que haja, de fato, uma onda progressista na América Latina. Você teve o López Obrador, você teve a Argentina, muito importante, uma vitória, 2 países muito importantes na América Latina, mas isso não significa que uma onda progressista vá automaticamente se estabelecer nos outros países da região. Então a gente sabe que tem que tomar um certo cuidado com esse discurso de que vem aí uma onda progressista, que todos os governos conservadores vão ser varridos, porque isso, por enquanto, não é verdade. E o exemplo da Bolívia tem que servir de alerta. As forças conservadoras estão atuantes. Com respeito à Bolívia especificamente, eu concordo com a análise do Arthur, tem um elemento novo, que é o elemento das igrejas pentecostais. É necessário levar em consideração que o terceiro colocado nas eleições da Bolívia foi aquele pastor coreano, boliviano, Sim. que é um pastor extremamente conservador,
ligado ao olavismo, né? Então, é evidente que houve uma influência ideológica muito grande da direita brasileira, das igrejas pentecostais brasileiras, do olavismo nas eleições bolivianas, que agora repercutem na agenda do Camacho, né? E o governo brasileiro, sem dúvida nenhuma, deve ter tido alguma participação nesse processo, porque o Camacho se reuniu várias vezes com o nosso chanceler pré-iluminista, né? Houve várias reuniões, o Camacho Do pediu Camacho apoio com quem, Marcelo? Desculpa. com o nosso O ministro Araújo Ernesto Terra Plana. Araújo. Ah, é? Houve. Era Houve. importante vocês falarem sobre o Camacho. Quem é essa figura? O Camacho é o líder Você acha que da essa medialuna eleição... racista e extremamente conservadora da Bolívia, que fica localizada cujo centro é o departamento de Santa Cruz. A Bolívia tem, historicamente, uma divisão muito grande entre a chamada medialuna, que é a região leste, que é dominada pelo agronegócio, e a região do antiplano, né, que é muito mais indígena e mais pobre do que a medialuna. A medialuna é a do pessoal mais mestiço, mais branco, né, mais afluente, e o altiplano é tradicionalmente uma região muito mais indígena, culturalmente e etnicamente mais indígena, e também mais pobre, que é o centro do moralismo, né? do movimento moralista, principalmente no El Alto, em Cochabamba, na região do Chapare, na região dos Cocaleiros, que foi onde surgiu o Evo Morales, a liderança do Evo Morales, né? De modo que, sim, há uma participação brasileira importante e há uma influência brasileira importante que se dá ideologicamente pelo olavismo, religiosamente por essas igrejas pentecostais. Ô, Arthur, você também concorda? Pode haver uma conexão brasileira dos bolsonaros com esse golpe da direita na Bolívia? Dos Bolsonaros, eu não tenho a mais leve dúvida. O Marcelo acabou de apontar, um dos emissários deles é exatamente o próprio... Eu não vou chutar, que eu não tenho ideia, se houve alguma relação institucional, por exemplo, Forças Armadas brasileiras deram ou não suporte para Forças Armadas ou para a rebelião na Bolívia. Ou seja, o aparato de Estado eu não sou capaz de dizer, não tenho nenhuma informação. Agora, no campo da política, das relações políticas, do bolsonarismo, da direita brasileira, das igrejas neopentecostais brasileiras, várias delas, disso eu não tenho a mais leve dúvida. Eles alimentam tanto o pastor, como o Marcelo lembrou, eu havia até me esquecido que tinha tido essa candidatura exótica, e o Camacho é um operador político que faz uma aliança também com esse grupo religioso. A informação que eu tenho, volto a dizer, como toda a informação da Bolívia hoje nebulosa, é que boa parte, inclusive, das milícias de rua comandadas pelo Camacho foram organizadas a partir dos fiéis das igrejas. Ou seja, essa interligação existe. E outra coisa interessante, importante de saber, que também o Marcelo levantou, essa região centralizada em Santa Cruz de la Sierra é historicamente um depósito de nazistas fugidos, de refugiados da confusão étnica da antiga Iugoslávia. Ali é um lugar do mundo que atraiu um submundo de direita, de extrema-direita europeia. Esse pessoal migra... O caso mais famoso é do Klaus Barbie, né? Exato. Que era um grande carrasco nazista que acabou sendo localizado e depois extraditado para a França, lá na Bolívia. Mas essa região de Santa Cruz, há uma história de refúgio de extrema-direita europeia que primeiro vira capataz e depois vira dono de agronegócio naquela região. E há muita interlocução desse pessoal com o Mato Grosso, tanto pelas negociações normais de gado, de grãos, etc., mas muita relação de contrabando. Há uma máfia que envolve Mato Grosso do Sul e a região da Medialuna, que forma muito essas pontes, totalmente distinto do altiplano, que é muito mais indígena, é muito mais mineiro do que agrário, é uma outra economia e é principalmente uma outra etnicidade. Então, Santa Cruz tenta há muito tempo, inclusive, separatismo. Isso. Há muito tempo. Então, este caldo de cultura foi todo ele acionado agora no processo do golpe. Para finalizar bem rápido, enorme concordância com o Marcelo.
quem embarcar nessa história de que está havendo onda progressista, onda cor-de-rosa na América do Sul, pode quebrar muito seriamente a cara. Vamos fazer muito claros. Os processos que resultaram em mudança do comando do aparato do Estado, não é nem mudança de poder, mudança do executivo, foram 2 processos eleitorais até agora. México e Argentina. Os 2 processos semi-insurrecionais, por enquanto, seus presidentes estão quietos, tranquilos nos seus postos de comando. Nem Chile, nem Equador resultaram nem em troca de governo. A troca de governo que houve até agora foi a direita mandando os progressistas para fora. Claro que existe, e é evidente que existe, uma enorme insatisfação na América do Sul com os resultados concretos do neoliberalismo. Não há dúvida disso. A América do Sul ficará efervescente por conta do prejuízo que as pessoas têm com o neoliberalismo. O que não implica numa onda generalizada e numa componente política que resulte espontânea e naturalmente disso. Concordo. Marcelo? Sim. Você quer completar o Arthur aí? Não, concordo inteiramente com a análise dele. Eu queria chamar a atenção de uma coisa. Você sabe que essa coisa de dizer que foi fraude eleitoral, o Bolsonaro estava se preparando para esse discurso aqui. Viu? Sim. E no Brasil era isso, desde o começo. Sim. Se o Bolsonaro perdesse aquela eleição por pouco voto, eles iam tentar criar um clima de fraude aqui. Eu queria, Marcelo, que você começasse analisando como é que está o Brasil nessa situação. Lula foi solto. Sim. Lula tem uma capacidade de mobilização do nosso campo gigantesco. Sim. Né? No próximo domingo vai ter, já estava organizado o ato Lula Livre, em Recife. Né? Ia ser um evento com vários artistas. E fico vendo, talvez, o presidente Lula vá. Se o Lula vai a Recife, no Nordeste, vai ter um mar de gente. Sim. A outra coisa fantástica do Lula é a capacidade dele de falar da vida real do povo. Sim. O Bolsonaro estava tendo muito êxito porque a gente caía sempre. Eu acho, principalmente no parlamento, cada dia um fato novo, ele ia conseguindo pautar. E o Lula não. O Lula, eu acho que vai mirar nas questões concretas. O emprego, o salário, nas políticas econômicas neoliberais do Paulo Guedes. Né? Então tem esse fato novo da saída do Lula. Lula percorrendo o país. Mas a gente sabe que a briga, a luta, essa luta que a gente enfrentou neste último período, vai continuar. Sim. Né? Eles vão reagir também. Então, eu queria que você analisasse esse quadro no Brasil, à luz desse ambiente na América Latina, a partir da libertação do presidente Lula. O Steve Bannon deu a senha, né? Steve Bannon deu a senha. Disse que o Lula Sim? O Lula é o principal líder da esquerda globalista, né? E que ele vai provocar uma grande perturbação. Né? E aqui os nossos meios de comunicação já se perfilaram e começaram a tentar criminalizar o Lula livre. Né? Há um nítido movimento de tentar apresentar um Lula como um líder político radical, né? Que vai provocar grandes perturbações, que vai tentar comprometer a democracia brasileira, e alguns chegam até a comparar o Lula com o Bolsonaro como exemplo extremos de polos opostos do mesmo fenômeno político, né? O que é um absurdo, porque o Lula, em primeiro lugar, o Lula é um democrata, o Bolsonaro é um fascistoide. Né? Segundo, o Lula fez um governo de conciliação nacional quando governou. O Bolsonaro faz um governo de confrontação nacional, né? Procura se formar sempre pelo ódio, sempre pela disputa, né? De modo que não há parâmetro possível de comparação entre as duas figuras. Eu acho que o Lula representa, ao contrário, um oxigênio para a democracia brasileira, né? Que está respirando por aparelhos, por enquanto, né? Com o Bolsonaro no poder. E evidentemente que ele vai usar toda a sua capacidade de articulação, a sua capacidade de mobilização para mobilizar o povo brasileiro em torno dessas questões fundamentais, né, que não estão sendo enfrentadas, e vai se constituir, sem dúvida, se não houver alguma outra perseguição judicial como a que ocorreu anteriormente,
no principal candidato para as eleições de 2022, né? O que deve estar preocupando muito não só o Bolsonaro, mas todos os outros candidatos do chamado centro do espectro político, que na realidade não são bem centro, né? Na realidade eles fizeram uma aliança meio extravagante com o Bolsonaro, né? Permitiram que o Bolsonaro chegasse ao poder com o golpe de Estado de 2016 e com a prisão de Lula, e agora eles não vão aceitar esse Lula livre com tranquilidade. Eu acho que vem aí, sim, uma reação forte, talvez comandada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que vai tentar, mais uma vez, obstáculos jurídicos à política, aos movimentos políticos do Lula, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, vai haver luta, terá que haver uma luta muito, muito consistente, muito séria, para que o Lula realmente possa permanecer livre e se tornar um candidato competitivo para as eleições de 2022. Arthur, Bolsonaro passou a vida falando em ditadura militar, elogiando torturadores. E a gente sempre discute aqui, se ele tiver força, ele pode tentar fechar o regime. Ir fechando o regime. As milícias fascistas deles estão assanhadas, né? Principalmente depois da libertação do Lula. Eu estava voltando de São Paulo para o Rio, Marcelo Zé. Aí encontrei alguns manifestantes deles que estavam na Paulista. Teve um pessoal do Rio que foi para São Paulo participar do ato deles na Paulista. E eu estava dentro do avião, eles começaram a xingar, e é claro que eu devolvo. Eu na hora, retruco. Que moral esse pessoal tem para ficar xingando? Eles tentam intimidar. Sim. No meu caso, eu estou acostumado, eu sempre respondo. Teve até uma moça me aconselhando, dizendo assim, não responde. Eu tentava explicar para ela, eu tenho que responder, porque senão ficam eles no telefone gravando e parece que você está calado, intimidado. Né? E eu sempre respondo. Mas eles estão ouriçados, entendeu? Sim. Isso está claro, e eles querem tentar, de alguma forma, perseguir o presidente Lula e continuar a política de perseguição e criminalização da esquerda. Isso. Né? O caso da Bolívia, se há influência de fato dos Bolsonaros, e o Arthur acha, e o Marcelo Zero também acha, num golpe, e num golpe violento. Aqui, Arthur, você descarta completamente a ideia de fechamento de regime por parte do Bolsonaro, tentativa de uma escalada autoritária. Eu queria falar sobre isso, sobre a possibilidade disso acontecer aqui no Brasil. Em política, eu não descarto totalmente nada. Isso já aprendi faz muito tempo. Descarta agora. Como tendência principal, como probabilidade maior, descarto sim. E vou dizer por que eu descarto. O bolsonarismo vive nesse momento um terrível dilema que nós já vivemos muitas vezes. A diferença entre o querer e poder. O momento, para mim, hoje, do Bolsonaro é um momento, claro que é pontual, não significa que ele vai se propagar, mas é um momento de perda de força. Não é um momento de ganho de força. A chamada às ruas feita aos bolsomínios foi, em linguagem do presidente, um flop total. Completamente aquém da necessidade de alguém que quisesse fazer pelas ruas uma tentativa de imposição de fechamento ou fosse o que fosse. Os atos foram pífios, principalmente em relação ao objetivo que eles se colocavam, que era literalmente fechar o STF. Para isso. Então, eu acho que ele vem perdendo substância na sua milícia. Ela cada vez mais fica só o núcleo duro, a franja se perdendo. É a constatação que eu faço da história dos atos deles. Segundo, evidentemente, desapareceu o veto militar à presença do Lula. Isso, a gente já tinha tido a sinalização disso desde o final de julho. O estamento militar não está passando o cheque em branco para o Bolsonaro. Muito ao contrário. Muito ao contrário.
Hoje ele conta militarmente com aquele seu núcleo de malucos ali do palácio, mas a corporação não está, vamos dizer, na frequência de onda de fechamento, de golpismo. É só notar como foi a reação brutal da sociedade civil e o próprio silêncio dos militares em relação à bobagem do AI-5. Eu acho que a gente está, na verdade, numa onda no Brasil muito positiva de respeito pela democracia por parte da sociedade toda, que forma uma barreira. E o Bolsonaro, via Guedes, tem um calcanhar de Aquiles horroroso, que é não entregar a mercadoria da melhora da vida. Ou seja, ele vai se desgastando cada vez mais em relação ao seu próprio eleitorado, que acreditava que com a chegada do Bolsonaro a minha vida, de alguma maneira, melhoraria um pouco. Então, eu acredito que... E, claro, tem agora, ainda por cima, a componente Lula, que, se por um lado vai ser tentado usar como uma forma de assolar o lado de lá, ou seja, tentar juntar as tropas em torno, olha, o perigo está à solta, o efeito soma, para mim, é favorável para cá. É uma oposição que ganha uma musculatura bem maior do que tinha anteriormente. Juntados esses pedaços, eu hoje descarto como tendência principal, ou até alguma tendência com alguma probabilidade razoável de acontecer, qualquer fechamento de regime. Eu acho que a gente está no jogo de forças dentro do processo democrático meio torto que a gente vive hoje. Agora, onde eu acho que o bicho pode pegar? Onde o Marcelo levantou. Eu estou na expectativa de uma nova rodada de lawfare. Acho que a Lava Jato foi duramente atingida pela sentença do STF. Nós temos que ser realistas, inclusive. A sentença do STF é muito menos fruto da luta de massas e do Lula livre, e principalmente fruto de um racha no comando. Os lavajatistas versus os anti-lavajatistas ganharam os lavajatistas vão vir para o revide. Vão agora, dia 27, já está pautado de novo o julgamento do Lula, vão reativar os outros processos, vão tentar no Congresso ver se por legislação ordinária ou se por PEC trabalham a condenação em segunda instância, a prisão em segunda instância. Eu acho que, se na política o cenário é favorável para as oposições, acredito que nesse terreno da luta judicial nós podemos ter dificuldades chatas. Vamos dar trabalho nisso. Marcelo, essa é a sua leitura também? Sim, é difícil, eu acho que a reação... Haverá Hein? uma reação, evidentemente, ao Lula livre, já começou, e ela virá, eu creio, essencialmente via uma nova lawfare, uma nova tentativa de lawfare contra o presidente Lula, com aquele mesmo discurso, né, corrupção, etc., para tentar criminalizar o presidente, voltar a tentar criminalizar o presidente, o PT, as esquerdas, de um modo geral, né? Agora, eu acho como o bolsonarismo está realmente perdendo força, né? Está perdendo força até mesmo porque estão surgindo divergências entre os próprios bolsonaristas, né? É uma gente que não tem capacidade de agregação, né? Quer dizer, o Bolsonaro brigou com todos os seus antigos aliados, então é uma situação difícil, né? Estão perdendo popularidade, perdendo base de apoio, enfim. Agora, eu sempre fico preocupado quando você tem uma situação muito prolongada de crise econômica, social e política, né? Porque esse é um caldo de quando há esse ambiente de crise permanente e os atores políticos não conseguem apresentar uma saída de esperança concreta para a população que está sofrendo, você pode criar um caldo de cultura para aventuras autoritárias, né? Aventuras autoritárias. Isso, embora a tendência, eu concordo com o Arthur, a tendência atual não seja essa, em permanecendo essa crise permanente, isso pode gerar um caldo de cultura para um regime ainda mais fechado, né? Ainda mais fechado. Por isso que é importante o Lula livre. A importância do Lula livre está aí. Quer dizer, você tem o Lula, ao mobilizar, ao percorrer o país, ao dialogar, ele cria a esperança numa solução institucional da crise. Esse é o papel muito positivo que o Lula pode ter no atual momento da democracia brasileira. Representar a possibilidade, a esperança, a possibilidade de uma superação da crise pela via institucional, pela via das eleições, pela via da democracia. Sem o Lula,
isso fica bem mais difícil, eu acho. Fica bem mais difícil. Por isso que é importante o Lula livre, né? Para o Brasil e para a democracia brasileira, para a sobrevivência da democracia brasileira. Ele é um oxigênio para essa democracia que está respirando por aparelhos. E o Lula, Marcelo, é o único da esquerda que fala para o coração do povo, sim, sim. do Brasil profundo. Isso. Eu vi aqui no Rio de Janeiro, a repercussão foi muito grande. Foi. A libertação do Lula, em vários lugares soltaram fogos, sim. gente comemorando. Sim. Então a gente passa a ter alguém que fala com o povo. E que dá esperança, né? Agora, achar que vai ser moleza, não vai. Não vai. Nós estamos no meio de um golpe que tem características. Continuado. Na verdade, caçaram a Dilma, prenderam o Lula, elegeram o Bolsonaro, e eu não descarto nada. Né? Não descarto nenhum cenário, porque, sinceramente, esse pessoal não tem limites. O neoliberalismo foi implantado pela primeira vez sob ditaduras, ditadura do Pinochet, ditadura do Videla, sim. Lá na Argentina com o ministro da Economia, Martini de Oz, não é isso, Marcelo? E eu estou achando que cada vez mais neoliberalismo e democracia não combinam. Não. E esse pessoal está ganhando muito dinheiro aqui no Brasil. Então, eu não descarto que eles queiram, em determinado momento, avançar. Né? Eu tenho uma leitura, viu, Arthur? Essa coisa que Bolsonaro está perdendo força, ele se mantém, eu acho que é impressionante como ele se mantém ainda num determinado nicho, com os seguidores, com a turma, um discurso de confrontação o tempo inteiro. Então, vai ser um período de luta política grande. Né? E, infelizmente, o que a gente vê na Bolívia houve muita violência, perseguições pessoais, queimando casas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a segurança do presidente Lula. Né? Eu vi aqui, inclusive, na internet, não sei se vocês viram, um movimento de uma vaquinha para contratar um sniper para atirar no presidente Lula. Os nossos advogados já estão acionados. Acho que a gente não tem que vacilar, não podemos aceitar esse tipo de ameaças como algo normal. Sim. Né? Mas eu acho que a gente vai ter um período de luta política, eu espero que sem violência. Né? Mas esse pessoal aí pode ir por qualquer caminho, principalmente no momento que eles verem as forças deles se reduzindo cada vez mais, porque a crise econômica, para mim, vai trazer isso, Arthur. Eu não tenho dúvida alguma, essa estagnação econômica vai trazer uma situação de crise maior aqui no país. Então, a gente tem que ver como é que eles reagem numa situação dessa. Eu queria que você falasse um pouco, o Arthur Araújo, viu, Marcelo? Eu acho que ele tem acertado muito na política, eu acompanho ele em vários debates. Sim. Quando ele diz que a gente tem que entrar na pauta da economia, na pauta do povo, na pauta do emprego, na pauta da renda. Certo. Arthur, ninguém melhor do que Lula para corrigir aquele falta de foco da esquerda em cima dessa pauta, né? Eu ia já por esse caminho, até agradecendo muito a maravilhosa escada que o Marcelo montou para mim. O que é? Prolongamento infindo de crise não existe. Mais cedo ou mais tarde, há necessidade da solução. Quando não tem uma solução clara, entusiasmante, convincente e institucionalmente lastreada, tendo como marco a democracia, as chances de uma solução autoritária, as chances do salvador da pátria são enormes. Abundam exemplos históricos disso. Crise é um momento que, se não respondida com seriedade, tranquilamente é respondida com confusão, com autoritarismo. O que eu acho que é o grande, e aí entrando, como responder a isso que o Marcelo coloca, que é o desafio da conjuntura. Como é que se cria com o povo a saída da crise, com a componente democrática como eixo dela? Mostrando ao povo que há solução. Essencialmente isso. Você tem que romper a desesperança. Portanto, você é altamente dependente de porta-vozes confiáveis. Gente que transmita essa confiança. Esse, para mim, é o grande papel que o Lula vai jogar nesse momento. Primeiro, porque ele vai resolver uma coisa que Lindbergh e eu já conversamos várias vezes, que era um dilema que os partidos políticos estavam enfiados no Brasil. Não só o nosso, o PT, mas em geral. Que era uma dicotomia entre pensar no povo e pensar em si mesmo.
Havia muito na lógica partidária. Depois da derrota eleitoral, os partidos meio que se ensimesmaram, passaram a ser regidos pela sua própria ótica, as suas necessidades. E a gente insistindo, não, tem que passar a pensar com empatia a ótica do povo. Eu acho que o Lula vai ser o elemento que define essa disputa. É pelo caminho do povo. Não tem papo. Eu quero ouvir o Lula dizer o seguinte, eu vou não só fazer caravana, como eu vou fazer caravana para falar do programa de emprego e renda, para defender a recuperação dos serviços públicos, para defender a democracia. Ou seja, os assuntos que soam no ouvido das pessoas. Olha, eu tenho solução para o emprego, é essa aqui. Eu tenho solução para o salário mínimo, é essa. Eu tenho solução para a dívida das famílias. Eu tenho solução para o Bolsa Família. Eu tenho solução para a retomada do setor de petróleo e gás, para a retomada industrial. Esse conjunto, as coisas que falam às pessoas, o Lula será o perfeito porta-voz. Ele, enveredando por esse caminho, ele resolve esse dilema das oposições entre o povo e a mim mesmo, resolve pelo lado do povo, e isso é, na verdade, a única barreira eficaz a qualquer retrocesso. No momento em que se reestabelecer uma ligação orgânica, real, emocionante até, entre oposições e povo, em que o povo perceba nas oposições a saída para a crise, é o que o Marcelo se refere, essa é a barreira por excelência ao retrocesso. Porque ela impede aí socialmente que o quadro de amargura possa ter resultantes... Aí, tudo bem, que sempre você vai ter a hipótese do doido que resolve fazer golpe. Isso aí, não há movimento social que detenha a loucura de um put. Só que as chances de um put funcionarem são cada vez menores conforme a sociedade esteja marchando para o outro lado. Não. Então, eu acho que esse duplo desafio é o desafio em que está muito no colo do Lula, claro que está no colo de todos nós, mas está muito no colo do Lula. A religação com a sociedade, mostrar à sociedade que as oposições são parte integrante dessa sociedade e o reforço cada vez mais contínuo da vertente democrática que o brasileiro demonstrou que tem. Isso tem que ser profundamente reforçado, isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser valorizado, porque é a outra forma de matar esse instinto bolsonarista que é antidemocrático na sua essência. Exato. Arthur, a Neiva Almeida aqui está falando aqui no Superchat. Em João Pessoa, a festa foi linda. Indo para Recife para o festival. Olha, se o Lula confirmar a ida nesse festival em Recife, no próximo domingo, vai ser um mar de gente. Imagina, Lula no Nordeste, o Lula está querendo andar, né? A gente que conhece o Lula, ninguém segura ele, está querendo viajar, falar com o povo. O Noslen Salem diz o seguinte, os convidados entendem a divisão étnica na Bolívia, tipo assim, quem não é indígena se considera branco, o racismo foi importante no golpe contra Evo. Marcelo, eu queria voltar para a Bolívia. Eu acho que preservar a vida do Evo agora é fundamental. Sim. Porque o Evo é o Lula de lá. Né? Fez um governo com um crescimento econômico, a média de 5% ao ano. Sim. Então, com certeza, o Evo vai ser uma saída importante depois, quando vier a crise desse golpe. A gente não sabe o que é que vai ser esse novo governo da Bolívia. Então, preservar o Evo é algo chave. Sim. É ele que mais à frente, com certeza, vai retomar os caminhos democráticos da Bolívia e voltar a falar com o povo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não é o caso do Evo sair da Bolívia? Né? Parece que o México já ofereceu asilo a ele, não é isso? Isso, ofereceu asilo, sim. Não é só ele que está em perigo, né? O Lineira e todos os outros políticos do MAS também estão sendo atacados de forma violenta, perseguidos de forma violenta. Agora, eu acho também que não haverá reconciliação e paz na Bolívia sem o Evo Morales, sem o MAS. Porque, queiram ou não, o Evo Morales obteve uma votação muito expressiva e o MAS é um movimento muito organizado, muito bem organizado, que tem profundas raízes
nas comunidades indígenas da Bolívia, principalmente as do altiplano da Bolívia, né? Eu não vejo como o Messa ou Camacho, ou uma pessoa como o Camacho ou como Messa, possam promover alguma normalidade institucional e política na Bolívia sem a participação do Evo Morales e sem a participação do MAS. Eu, sinceramente, não vejo como. Se eles persistirem nessa estratégia radicalizada de querer perseguir o Evo, perseguir o MAS, prender o Evo Morales, enfim, acabar com o movimento dos indígenas da Bolívia, etc., acabar com a Constituição, fazer uma nova Constituição, alguma coisa que o valha, eu tenho a impressão que a Bolívia vai caminhar para dias muito difíceis, dias extremamente difíceis, né? Não poderia descartar a priori até uma guerra civil lá dentro, entendeu? Porque esse pessoal do MAS e outros grupos indígenas são muito aguerridos. Muito provavelmente eles não vão aceitar uma imposição desse tipo, um golpe desse tipo, sem algum tipo de reação. Embora o Evo tenha renunciado, um dos motivos que levou o Evo a renunciar foi justamente tentar evitar a violência, né? Tentar evitar a violência. O Evo Morales, até em todo esse processo, tem se mostrado bastante tolerante, né? Ele aceitou convidou a OEA para fazer a revisão do pleito eleitoral, convidou os opositores por diversas vezes para dialogar, até aceitou, no último momento, realizar novas eleições na Bolívia, né? A intransigência, portanto, está do lado de lá. Quer dizer, não aceitaram o resultado eleitoral, questionaram o resultado eleitoral. O Evo convidou a OEA e o Messa e o Camacho disseram que mesmo que a auditoria fosse realizada, que eles não iam aceitar o resultado, né? Se negaram em todas as instâncias a fazer qualquer tipo de diálogo político com o Evo Morales e com o MAS, e apelaram agora para violência extrema, enfim, para o uso político das polícias, né, para ultimato de forças armadas, etc. Isso, evidentemente, não vai terminar bem, né? Mesmo que eles consigam fazer um governo provisório lá, de que forma será isso feito ainda não se sabe, é muito provável que a Bolívia caminhe para uma estabilidade institucional e democrática muito difícil, né? Eu acho que essa é uma aposta irresponsável que vai levar a política a dias bem mais difíceis do que eles estão vivendo agora. O Evo Morales ainda tem muito apoio. Ele conseguiu reduzir a pobreza de 60% para 35%, e a pobreza extrema de 38% para 15%. Um analfabetismo de 15% para 2%, né? O desemprego de 9,4% para 3%. A Bolívia, mesmo hoje, em toda essa crise da América Latina e do mundo, está crescendo a 4% ao ano. A política econômica do governo Evo Morales foi até elogiada pelo FMI, né, como sendo uma política econômica bastante responsável, etc. Ô Marcelo, de modo que o Evo Morales ainda tem muito apoio, né? Eu acho que essa aposta dos golpistas é uma aposta muito responsável, que pode levar a uma situação de mais violência ainda na Bolívia. Eu, sinceramente, estou muito preocupado com isso. Olha, antes de passar para o Arthur, a Luciana está aqui. Bom dia, eu e meu filho João estamos aqui acompanhando excelentes explanações. Abraços. Um beijo, Luciana. E Cláudio Cercal também faz uma contribuição aqui, eu quero agradecer no Superchat. A pergunta que eu ia fazer, Arthur, como é que pode, Arthur? Economia crescendo, queda violenta, né? Tem sempre que, quando a economia está crescendo, é difícil ter golpes. Isso não se aplica ao caso da Bolívia, né? É o país que mais crescia na América Latina. Eu acho que mostra para a gente que a gente tem que voltar e nunca devia ter abandonado o bom e velho conceito da economia política.
Há uma invenção que os liberais adoram muito de fazer da economia o que eles chamam de economics, e política é outro mundo. A Bolívia é a contraprova disso. Sim, a economia estava bem subindo. E outra, não só a economia boliviana melhorava, a distribuição de renda da Bolívia melhorava, a qualidade de vida melhorava a olhos vistos. Só que houve uma cisão política. E eu não vou, com certeza, entrar no mérito, até porque eu não tenho a menor habilidade ou capacidade para isso, de fazer um balanço de erros e acertos da trajetória do MAS, mas, evidentemente, em algum momento, houve alguma ruptura dessa ligação. Melhoria de vida, automaticamente apoio incondicional ao governo. Isso em algum ponto, se quebrou. Tanto que há uma queda na votação. O Evo já tinha enfrentado dificuldades, ele enfrentou dificuldade no plebiscito. O plebiscito não lhe deu um novo mandato. Quem acabou lhe dando mandato foi a Corte Suprema. Isso. Então, quando consultado o povo não disse que não queria a ideia de mandatos sucessivos. Mas tudo bem, aceitou, foi para as eleições. Outra coisa, evidentemente, faltou, ao longo do processo dos governos Evo, uma política para o setor militar. É um grande desafio para os progressistas, para os democratas na América do Sul e na América Latina, como enfrentar a questão militar. De que maneira você fazer das Forças Armadas desses países não um instrumento de opressão de classe, não um instrumento a serviço de potências externas, mas um instrumento da nacionalidade, que preserve o jogo democrático e que ajude o crescimento do país, que jogue no sentido da modernidade. Nós já tivemos, por exemplo, aqui no Brasil, militares desse tipo. É só a gente lembrar, a geração tenentista era essencialmente isso. Era uma geração que buscava, até por meios autoritários, mas essa ideia de se integrar a um processo de desenvolvimento, de progresso. Depois você tem toda uma mudança no setor militar da própria América do Sul, em que eles viram meio que guarda pretoriana do capital. Esse desafio, para os governos progressistas que assumem, se coloca. Não sei se é no campo da formação militar, se é num processo de reeducação. Não tenho a menor condição de dizer a fórmula. Mas me parece que na Bolívia, do mesmo jeito que houve, minou em alguma maneira parte do apoio popular, que seria oriundo da vantagem econômica, não se transforma mais em vantagem política, e há um problema objetivo com as Forças Armadas, que na hora do vamos ver, não preservaram a democracia, o Estado e as instituições, e se bandearam para um lado de malucos, que, para terminar, eu, inclusive, coloco assim, hoje analisar a Bolívia é tão complicado, porque, em primeiro lugar, quem governa a Bolívia hoje? Não temos a mais leve ideia. Ninguém sabe. Aparentemente, tinham arrumado lá uma vice-subsenadora que topava fazer a figura de proa, mas também não sei se ela assumiu ou não. Não. E outra coisa, quem é que vai mandar? É o Messa ou é o Camacho? Exato. Ou alguém que acha que eles estão tudo na boa e não vão disputar entre si, porque eles não são a mesma alternativa. Não. Eles são coisas distintas. Então, há também um potencial de cisão no bloco golpista. Ou seja, qualquer... Na verdade, aquela tua pergunta anterior, está certo o Evo ficar, o Evo sair? Não dá para dizer, honestamente, porque não dá nem para dizer em que país ele está. O que é a Bolívia hoje? A Bolívia hoje permite organizar uma resistência de massas, portanto, sob o comando dele lá. A Bolívia hoje exige um governo no exílio. Não, é tão fluida a situação que eu acho que é quase que... É temerário a gente dizer, até a milhares de quilômetros de distância, para onde vai e para onde deve ir. Os elementos que eu ressaltaria são esses. Claro que existiu algum tipo de ruptura na base de apoio e claro que existiu um sério problema histórico na América Latina da relação com o setor militar. Chaves é que estava certo, Arthur? Aparentemente, sim. No caso da relação com os militares, tudo indica que sim, né? Porque ninguém derruba. Com a pior situação econômica que a gente puder imaginar, a situação econômica da Venezuela é muito séria. Eles têm problemas produtivos, eles têm um bloqueio gigantesco, o petróleo desabou de preço, o país está sucateado, tem apagão todo dia e não tem a rebelião militar. Então, desse ponto de vista, evidentemente, a política desenvolvida na Venezuela foi a mais inteligente até agora. O setor militar preserva as instituições. Exato. Tem dois
sempre tem dois calcanhares de Aquiles, né? Em relação aos regimes populares da América Latina. A falta de controle da comunicação, né, que está sempre do lado da direita, de um modo geral, pelo menos está sempre do lado da direita, fazendo aquele trabalho constante de desgaste político, criminalização, etc. E a falta de controle do aparelho de Estado, né? Ou quer seja a vertente militar, quer seja policial, militar, o aparelho repressivo em si, quer sejam as instâncias judiciais, no caso do Brasil, né? Quer dizer, é um aparelho que funciona a serviço da direita, né? Que não tem compromisso, como se mostrou pela Vaza Jato, não tem compromisso republicano, né? Com as instituições, com a democracia. Nem com a nação. Nem com a nação. Esses são dois pontos importantes, eu acho. E, além disso, no caso da Bolívia, tem a questão também de um certo desgaste pelo período prolongado de poder, né? Quer dizer, o Evo Morales já está lá há muito tempo, perdeu aquele referendo, que embora não fosse vinculante, né, sobre a continuidade do poder, houve disenções também na base indígena, né? Ou alguns setores mais radicalizados se frustraram com o fato de que o Evo Morales contemplou os interesses das oligarquias bolivianas, principalmente das oligarquias da Media Luna, não chegou a fazer um enfrentamento desses interesses, então alguns setores lá se desgostaram com isso. Enfim, há uma série de fatores que acho que contribuíram para essa diminuição do prestígio e da popularidade e legitimidade do Evo Morales. Mas mesmo assim, mesmo com essa diminuição, ele ainda mantém uma base eleitoral e social muito fiel, né? De modo que tentar retirá-lo do poder à força, persegui-lo, colocá-lo preso, me parece que uma péssima ideia, né? Principalmente por parte de um movimento golpista que está atomizado. Tem o Camacho, que é o líder mais, digamos assim, mais radicalizado da Media Luna, tem o Messa, né? Que tem uma outra proposta, parece ter pelo menos uma outra proposta, e tem outros grupos também de oposição que também não estão perfeitamente alinhados entre si, né? Provavelmente eles não têm uma proposta de governo para a Bolívia. Duvido que eles tenham uma estratégia, um plano de governo, uma proposta de governo para a Bolívia no atual momento, né? O que eles têm é só uma agenda comum de derrubar o Evo Morales a qualquer preço. E seja o que Deus quiser, né? Ou que o diabo preferir. Mas é isso, a Bolívia hoje em dia é isso. Eu tenho pessoas que estão morando lá. Tem pessoas que estão morando lá que eles dizem que eles estão muito assustados porque ninguém sabe quem está governando. Ninguém sabe quem está governando a Bolívia, né, hoje. Ninguém sabe o que vai acontecer. Entendeu? Então a situação é muito séria. Falta que houve um golpe. Tem muita gente perguntando aqui, se tiver uma nova eleição, o MAS vai ter chance? Para mim está muito claro que eles deram um golpe e não vão deixar, não vai ter processo eleitoral democrático de novo, não é nada disso. Eu também acho que a proposta deles é impedir não só o Evo Morales, mas qualquer candidato do MAS. Eu não escutei. Não, eu acho que a proposta dele, do jeito que está sendo, do jeito que as informações estão chegando, é não só não deixar o Evo Morales concorrer, mas qualquer outro candidato do MAS concorrer. Que essa era a proposta, ou foi a última proposta do Evo Morales. Quer dizer, eu saio da jogada, eu renuncio, se faz novas eleições sem minha presença com outro candidato do MAS. E eles não aceitaram. Vem cá, Marcelo, é isso que eu queria fazer essa última pergunta aí para o Arthur. Será que ali, quando o Evo, a nova eleição, nós estamos no meio de um golpe de Estado? Aquilo foi quase uma senha para o golpe avançar, não? Depois ele teve que renunciar e agora está... A gente não sabe em que lugar ele está, estão querendo prendê-lo.
Não, ele está no Você acha que foi um Chapare. erro do Morales ou não temos elementos para isso? Nenhum elemento. Nenhum. É muito fácil você falar o que é certo ou o que é errado, não estando você num palácio, cercado por tiroteio, tendo que medir o que vai acontecer com o teu povo. Muito menos do que o que vai acontecer com você, o que vai acontecer com o teu povo, caso você tome a decisão A, B ou C. Eu me sinto totalmente impossibilitado de opinar. Tudo que eu sei é o seguinte: cabe a nós uma gigantesca solidariedade, cabe a nós uma gigantesca denúncia, cabe a nós fazer o possível e o impossível para que se retome a vida democrática na Bolívia, para que o MAS possa concorrer às eleições, para que não se mate gente, para que não se prenda gente, para que não se bata em gente. Porque o programa deles, o Marcelo já falou, o não programa tem um ponto: pau nos índios. Esse programa, é claro, é pau nos índios. E esse programa é de uma barbárie que nenhum sul-americano, nenhum cidadão civilizado do mundo pode concordar com isso. Então, eu acho que hoje o nosso centro, muito menos de avaliar como deveria ter procedido alguém numa situação que nenhum de nós jamais viveu, e espero não ter que viver, Claro. é como daqui para frente, independente se houve erro ou acerto para trás, de hoje para diante, qual a nossa ajuda para que a Bolívia não mergulhe na barbárie. Exato. Eu concordo plenamente, viu, Arthur, inclusive sobre essa polêmica aí, porque não podia ter sido a última cartada, a tentativa dele. Eu não sei. A gente não sabe como é que estava a correlação de forças, os militares já tinham falado, sugerido sua renúncia. Agradecer muito, foi um papo bem esclarecedor hoje com o Marcelo Zero. Falamos também um pouco sobre o Brasil, sobre Lula, né? E os próximos passos dessa disputa política aqui no Brasil. Eu começo a semana triste, preocupado com o que acontece na Bolívia, né? Entendendo de fato que vocês aqui estão corretos em dizer que não há essa virada progressista na América Latina, pontuais aqui e ali, mas tem luta política muito dura, porque o neoliberalismo é cada vez mais incompatível com a democracia. Se, por um lado, a gente está próximo da Bolívia, a gente está animado com Lula, né? Eu vi esses 2 dias, Arthur. Né? Fui lá em Curitiba, vi saindo, tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ele, de falar com ele, de ver a energia com que ele está vindo. Gente, a gente sempre, todos nós conhecemos a energia do presidente Lula. Vou dizer uma coisa, tivesse agora multiplicada por 10. A vontade dele de falar por esse país, eu tenho certeza que vai ser algo contagiante. Com certeza. Pode restabelecer esperança no meio desse povo, dessa situação de crise econômica, nessa situação de falta de perspectiva com o futuro. É isso aí, pessoal. Lula livre. Muito obrigado, Arthur. Obrigado, muito obrigado, obrigado Marcelo. a vocês. Tchau, Marcelo. Tchau, tchau, Arthur. Tchau. Legal o programa. Valeu.